Muito boa noite, galera. Muito boa noite, pessoal que está acompanhando no Instagram, que está acompanhando aí no Spotify, também nas outras plataformas. Hoje eu vou fazer uma entrevista, então, aqui com a Lara, falando sobre advocacia e LLM no Canadá. Então, se você tem perguntas aí para mandar, já vai enviando aqui. Compartilhar tudo isso com vocês. Olá, boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo certo contigo? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom, que beleza. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade para entrar aqui comigo hoje, né? Tá sendo uma grande honra é, poder ser o seu host aqui. Imagina, a honra é minha de estar aqui participando. Que alegria, que legal. Agora há pouco eu estava falando com o Dr. Felipe Vigo, de Portugal, né? E aí ele está montando assim esse time de super advogados internacionais e vários deles já passaram por aqui, né? E eu falei, olha, Sim. que a minha página possa ser o repositório desses profissionais maravilhosos, né? Que quando Ah, alguém sim. ter uma demanda em outro país, que eles venham aqui para minha página encontrar onde que tem advogado especializado em cada país. Pois é, tá unindo a galera aí na sua página. É isso aí. Mas então, para começar, Lara, será que a gente pode ouvir um pouco sobre um pouco sobre o seu background, assim, sabe, um pouco sobre você? Se você puder falar brevemente aí aonde que você estudou quando estava aqui no Brasil, e como que foi um pouco dessa experiência de ir para o Canadá, de, enfim, desbravar tantas coisas, né? Essas informações aí que com certeza não estavam tão acessíveis no Google e que agora você traz aí com muita riqueza nos seus destaques, respondendo muita caixinha e ajudando tanta gente. Não, é um prazer falar com vocês. Na verdade, eu uso esse Instagram como uma forma de give back, porque muita gente me ajudou a chegar aqui. Quando eu cheguei, não tinha Lara, não tinha Bruna para dar os passos, então eu tive que perguntar a muita gente, tive que me encontrar com muita gente, então eu faço isso com prazer. Eu sei que então, Ah, no que Brasil, especial. eu fiz a faculdade em Goiás e. Você tá me ouvindo? Sim, uhum. Ah, tá. Agora Desculpa. sim, já deu uma travadinha, mas já melhorou. Eu fiz faculdade em Goiás, fiz LLM na FGV, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho na. Já esqueci o nome, gente, faz muitos anos. Ah, a TAMI, em Goiás. Fiz mestrado acadêmico na Argentina, em Direito Empresarial Econômico. E atuei em direito do trabalho pelas empresas, geralmente, mas também fazia sindicato, fazia empregados, fazia um pouquinho de tudo, defesa administrativa, fazia um pouquinho de tudo no direito do trabalho lá no Brasil. Eu era sócia de um escritório com outros dois advogados, e aí quando me mudei para o Canadá, fiz o LLM na Osgood, e agora eu trabalho numa law firm chamada The Ross Firm. Que legal, que interessante. Inclusive, você comentou aqui sobre a Bruna, né? Ela vai dar uma passadinha aqui na nossa live e dar um oi depois, hein? Oi, Bruna. Ah, nossa, quantos praises! Ela que é maravilhosa, né? Sim, com certeza. É um serviço público aí inestimável que vocês estão fazendo, aproveitando aí para ajudar tanta gente, né? Trazer informação aí sobre como trabalhar no mercado jurídico. E eu sempre fico assim muito interessado, eu gosto demais no que vocês falam, porque realmente são conteúdos assim que a gente não encontra em outros lugares, né? Recentemente eu comentei com a Bruna, ela fez um post lá falando sobre você está procurando um emprego ou uma carreira, né? E assim, Exatamente. nossa, isso é uma coisa assim que tipo virou uma chave para mim, sabe? Todo mundo que eu encontrava eu falava assim, gente do céu, vocês não sabem o que eu vi hoje. E aí contava sobre isso, sabe? Então tem sido muito enriquecedor para mim também, sabe? E falando então, né, sobre o LLM no Canadá e tudo mais, há quanto tempo você já está formado no LLM? Eu formei em outubro de 2019. Legal, perfeito. Foi super recente. Que bom que deu tempo de terminar tudo antes da pandemia, né, e tudo mais. Então, tuas aulas conseguiram ser é, presenciais, etc, Sim. né? Que bom isso mesmo. E sobre o seu trabalho atualmente, então você trabalha 100% de forma remota, né? Você Isso. chegou a trabalhar num escritório fisicamente antes da pandemia ou como que foi isso? Eu trabalhei por um mês num escritório na área de litigation, civil litigation. Assim que eu terminei o bar exam, o processo, né, que eu fui called to the bar,
Aqui, quando a gente recebe a carteirinha, a cerimônia, todo o processo se chama Call to the Bar. Então, quando eu fui called, eu trabalhei nesse escritório por um mês, mas eu não estava muito satisfeita com a área de litigation. Eu tinha trabalhado já aqui na área de contratos, de corporate, e aí eu fui procurar outra coisa na área de corporate de novo, e me encontrei de volta nessa área. Então, Ah, que nesse bacana. período, nesse período que eu fiz litigation, era no escritório mesmo. Ah, que legal, que legal. Para eu não acabar atropelando os assuntos também, né? Se a gente puder voltar um pouco no tempo e falar um pouco sobre a sua experiência no LLM, né? Sim. Começando até pelo tempo que você estava no Brasil, você já planejava vir diretamente para fazer um LLM no Canadá? Ou você ainda não Não. tinha ideia de fazer isso quando você veio? Ah, eu não tinha planos de me mudar do Brasil de forma alguma. Eu estava bem estabilizada já no Brasil, já tinha uma cartela de clientes bem considerável, atendia clientes já grandes, né, no Brasil, já estava lá há 7 anos ralando. E aí eu conheci meu ex-marido e me mudei para o Canadá por causa disso, porque me casei, mas não tinha nenhum plano de estudar fora. Eu já tinha feito mestrado fora na Argentina, mestrado acadêmico, né? Já tinha feito curso em Harvard de negociação. Então, eu já tinha tido a oportunidade de estudar fora antes e não tinha a menor intenção de fazer o LLM quando eu resolvi fazer. Fiz porque, como eu mudei para cá e eu queria seguir a profissão, era o único caminho. Que interessante, que legal mesmo. Caramba, que história interessante, muito inspiradora. É, então, falando sobre esse processo do LLM e tudo mais, já estando então no Canadá, né? Isso, então, pensando que você não foi logo pensando no LLM, você teve que fazer alguma transição de visto, alguma coisa nesse sentido? E aí depois, para admissão na universidade, isso foi um processo muito complexo? Como que foi isso para você? Não, porque eu sou permanent resident aqui, né? Eu vim pra cá por causa de um casamento, então eu fui sponsored pelo meu ex pra ter o visto, pra ter a residência permanente. Então, quando eu comecei o curso, eu já era residente permanente. Ah, perfeito, perfeito, legal. E o processo de admissão para os LLMs aí no Canadá é semelhante com o restante do mundo, assim, onde você manda seus transcripts, as cartas de recomendação, de motivação? Eu acho que aqui, os Estados Unidos, é muito parecido. Muda muito pouco. O Canadá meio que copia os Estados Unidos em tudo. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos acontece aqui igual. Ai, que legal, que ótimo. Bom, vou até ler esse comentário da Bruna aqui, porque depois, quando fica gravado, a gente não consegue ver os comentários mais, né? Mas eu adorei isso, né? A Lara é a prova de que para virar um expert em uma área, como ela virou em contratos, só trabalhando muito. Ela esteve envolvida com centenas ou milhares de contratos. Que legal, que legal. Milhares. Milhares mesmo. Acho que eu já analisei. Eu não contei ainda. Eu já contei por projeto. Como eu tinha projetos que às vezes eu analisava milhares de projetos, o objetivo daquele projeto era analisar 1.000 contratos ou 2.000 contratos, então eu sabia fazer as contas por causa da quantidade dos projetos. Hoje em dia eu já não sei mais, perdi a conta já. Que legal, que bacana. Nossa, muito interessante mesmo. E pensando que você já tinha um pouco de expertise nisso por conta do Brasil ainda, né? Sim. Ah, que legal, que interessante. Bom, seguindo ainda sobre o LLM, né? Então a gente falou um pouco ali sobre os outros detalhes ali da admissão e ser muito parecido com os Estados Unidos. E aí, depois, entrando na sala de aula, assim, quais que foram alguns dos impactos que você teve? Mesmo já tendo aí experiências internacionais, como você comentou, né? Além de estudar no Brasil, estudou em Harvard, na Argentina também. Como que foram essas experiências para você também, assim, essas diferenças especiais? Eu acho que o mais marcante, a diferença mais marcante é o método socrático, que é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil, que você simplesmente lê o livro e repete, né, o que está escrito no livro. Aqui existe um debate, uma tentativa dos professores de fazer você pensar mais, ou ter um pensamento crítico mais apurado, né? Então, eu acho que isso foi a maior diferença. Eu não sei se você é familiarizado com o método socrático, eu explico aqui como eu faço. Uhum. Ah, seria ótimo se você pudesse Tá. falar um pouco sobre, né? A gente já ouviu várias vezes sobre o medo de ser cold called no meio da aula e todas essas coisas, né? Mas é sempre legal reforçar, porque sempre tem gente nova assistindo pela primeira vez. Então, eu não quero ser repetitivo, então eu perguntei para saber. O Vai método ser prático é o bom ouvir seguinte: o professor te passa todo o material que você vai ler para todas as aulas dele antecipadamente. E aí, antes daquela aula,
por exemplo, hoje é a aula 3. Eu vou lá no Syllabi e vou ver no Syllabi qual que é o material da aula 3, e às vezes são, sei lá, 20 case law. E aí você vai ler todo aquele material antes da aula, você vai estudar antes da aula e você vai vir para a aula preparado para debates. Para que, se o professor te fizer uma pergunta sobre um fato específico do que aconteceu num determinado case, você tem que saber a resposta. É muito interessante, né? É. E eu lembro de várias vezes você comentar sobre um pouco mais do que isso, né? Você falou sobre a tua rotina no LLM foi um pouquinho incomum também, né? Com trabalho e faculdade ao mesmo tempo e ambos full time, né? Sim. Então, fala um pouco mais sobre essa organização aí que você teve que fazer, sobre, enfim, essa determinação para conseguir, né, alcançar tudo Olha, eu não recomendo pra ninguém. Porque eu tenho uma resistência muito alta a estresse e mesmo assim eu tive acompanhamento médico, eu tomei um antidepressivo bem fraquinho durante os 6 meses que eu fiz as aulas, porque eu fiz meu curso de 1 ano, eu fiz em 6 meses, na verdade. E trabalhando full time. Então, foi muito puxado. Eu acordava entre 3 e 4 horas da manhã todos os dias, sem final de semana, sem descanso. E estudava nesse período das 3, 4 da manhã até umas 7 horas da manhã, mais ou menos, que era a única oportunidade que eu tinha de sentar na frente do livro, né? E aí, na minha commute do trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, do trabalho para a faculdade, eu ouvia o material, eu baixei aplicativos que chama Text to Speech. E aí eu colocava o PDF nesse aplicativo e ia ouvindo no trânsito, né, no metrô. Ou então durante os meus breaks do trabalho. Eu não tive um lunch time durante esse período. Todos os meus lunch times eu sentei na mesa e estudei. Então foi bem puxado, assim, foi uma rotina bem puxada. Era bem militar, meus horários eram todos calculados, assim, minuto a minuto. Eu não vi uma pessoa nesse período. Eu não respondi a mensagem das minhas amigas. A Ju, que mandou mensagem aqui, é uma das minhas melhores amigas, provavelmente. Eu sumi dela nesse período, de todas as minhas amigas nesse período. Minha mãe, às vezes eu demorava 4 dias para responder minha mãe. Mas depois que passaram esses 6 meses, que terminei as provas e tava com tudo completo já, né? Aí, pronto. Aí era só descansar. Descansar assim, né? Tinha o bar exam depois, mas... Ah, mas valeu a perfeito, que pena. legal, que legal. E esse LLM que você fez, ele era non-thesis, era opcional apresentar uma tese no final? Como que foi para você? Não, era non-thesis. Então, Uhum, como perfeito. era só para cumprir os requisitos para revalidação, não tinha necessidade de ter tese. Mas tem um Uhum, outro LLM que também cumpre os requisitos da revalidação, mas não cumpre todos os requisitos. Então, você tem que fazer alguns requisitos extra direto. Você challenge os exams no órgão, né, no NCA. E aí, nesse uhum. outro LLM que também revalida algumas das matérias, né, aí esse outro tem a tese. Ah, perfeito, perfeito, interessante. Para também contextualizar aqui, né, o bar, ele acontece por província? Como que funciona no Canadá? É por província. Uhum, Então, perfeito. se você é habilitado para praticar em Ontário, só aqui. Aí, se você Uhum. precisar fazer alguma coisa em outra província, você pode fazer, eu acho que, se não me engano, 100 horas em outra província, mas não mais que isso. E aí, você tem que pedir, fazer o bar da outra província. Ah, perfeito, interessante, interessante. E falando sobre a admissão ao bar, geralmente com LLM é comum que você possa fazer essa admissão ou geralmente só JD? Como que vocês, que você teria para falar sobre isso? Então, para poder fazer o bar exam, você tem que fazer um LLM que englobe 8 matérias. Ou pelo menos 4 matérias, na verdade. Você tem que fazer pelo menos 4 matérias em faculdade canadense. E aí as outras Uhum, 4 matérias você pode fazer a prova num órgão regulamentador aqui, que é o NCA. uhum, Mas um dos LLMs tem as 8 matérias e o outro tem as matérias que você pode escolher fazer pelo menos 4. Então você pode escolher uma dessas coisas. Se você não tem muita experiência, por exemplo, é bom que você faça esse outro de 4 matérias, porque você foca as matérias que você faz naquela área de atuação que você tem interesse em seguir depois. uhum, uhum. Fica mais direcionado. Por exemplo, se você quer fazer business, você pega todas as matérias de business e faz só essas 4 do NCA, né? Então, você pode fazer o bar Perfeito. depois, desde que você faça um desses LLMs, que são só 4 universidades aqui do Canadá que oferecem e que são habilitados nesse órgão.
Ah, perfeito, interessante, legal, legal. Nossa, isso é bem, bem interessante. E falando sobre isso, então, por exemplo, se eu estudei em Toronto, obrigatoriamente eu só posso fazer pro bar de Toronto ou eu consigo ainda em outros bars de outras províncias? Não, você pode estudar em outra província, desde que Uhum. você faça o bar de uma província determinada, aí você pode estudar na província que você quiser e fazer o bar na província que você quiser. Mas você só pode, depois de passar naquela província, você só pode atuar nela. Perfeito, fechou, sem mais dúvidas. E falando sobre LLM, né? Geralmente os requisitos são ter um JD ou ser um foreign trained lawyer. Uhum. Mesma coisa aí também, tem que ter. Você teve alguns colegas, talvez, que eram JDs canadenses? Sim, sim. O JD é o curso regular aqui, né, de Uhum. direito. O LLM é uma exceção, não é a regra. Geralmente é para profissionais que, como a gente, já fizeram o bacharelado, né, em direito. Aqui não tem bacharelado em direito, tem o juiz doctor, a primeira pessoa faz um bacharelado em outra área. Uhum. Ah, perfeito, perfeito. E aí, então, indo, né, continuando essa carreira e enfim, esse passo a passo para chegar na prática da advocacia, né? Então, chegando lá, depois de você ser admitida ao bar, essa prática, então, ela fica exclusiva para a província onde você está morando, né, como você comentou. E aí, existem, talvez, nos Estados Unidos, eu sei que, por exemplo, a gente pode praticar, por exemplo, leis federais, né, como imigração ou direitos autorais, consegue fazer essa prática geral, né? Você comentou que, por exemplo, você poderia fazer até 100 horas, mais ou menos, em outras províncias. Existem também coisas nesse sentido, como leis federais que podem ser praticadas por todo o país? Não, pelo menos na minha área de atuação, que eu tenho conhecimento, não tem como. Você é habilitado para província mesmo. Ah, perfeito, perfeito, legal. Uma coisa que eu achei super interessante é que na sua província também você vira notário público quando você é admitido ao bar, certo? Sim. Você só tem que enviar uma documentação para o ministry e aí ser considerado notary. Porque todo documento que a gente assina, a gente considera que já foi notarizado pela gente, entendeu? É mais ou Uhum. menos esse o processo. Ah, perfeito, que interessante, que interessante. E é tão comum a necessidade de apresentar documentos notarizados no Canadá como é aqui no Brasil, por exemplo? Não. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de tanta. É muita burocracia no Brasil, né? Aqui não tem tanta necessidade. Acho que as pessoas acreditam mais umas nas outras. Ah, legal, legal. Não, faz sentido, né? Até porque a ideia dos tabelionatos aí e tudo mais é a questão mesmo de vender a fé pública, né? De Sim, dar essa publicidade, que interessante. Bom, Lara, já chegaram algumas perguntas aqui e eu vou ver se eu consigo colocá-las aqui na tela para a gente dar uma olhadinha, pode ser? claro. Ok, vamos lá. Então, Klaus, estou juntando dinheiro para fazer um mestrado no Canadá, mas tenho 35 anos. Estou velho? De jeito nenhum. Inclusive, o pessoal aqui, quando faz direito, eles já estão mais velhos, né? Não é normal um advogado aqui ser novinho, igual eu, por exemplo, formei com 23 anos. Tinha acabado de completar 23 anos no Brasil e já era advogada. Aqui não é normal isso, porque as pessoas fazem um bacharelado antes, né? Então, um bacharelado de 4 anos e mais um curso de 3 anos de law school. Então, geralmente, as pessoas, às vezes, até já tiveram outra profissão antes de serem advogados. Ah, que interessante, que legal. Nossa, isso é muito interessante. Eu já conversei com várias pessoas aqui na Europa, em outros países, né? E é super incomum, assim, que as pessoas, por exemplo, trabalhem durante o seu bacharelado ou trabalhem até antes de terminar toda a sua educação, né? Uhum. Você encontra uma experiência parecida no Canadá ou depende muito? O que você diria? O pessoal do LLM às vezes trabalha, mas geralmente trabalha part-time. Mas do JD, não. JD é full-time, inclusive tem universidade que proíbe os estudantes de trabalharem. E aí tu forma todo mundo, ou a pessoa vem da família rica, ou ela tá com muita dívida, geralmente. Inclusive o student law é uma das maiores dívidas, né, da América do Norte. Sim, sim, faz sentido, faz sentido. Bom, continuando aqui, vou trazer mais algumas perguntas que saíram aqui, então. No Brasil, sou especialista em direito penal. Tenho vontade de fazer o LLM no Canadá. E agora tem uma continuação aqui. Como é a área penal no Canadá? Boa pergunta, não sei. Perdão, gente, eu nunca atuei em direito criminal aqui. Até tem uma grande amiga minha, da Bruna, que tá nessa área criminal e tá adorando.
Mas eu não vou saber te falar como é o mercado nessa área, desculpa. Ah, perfeito, imagina, tranquilo, que legal. Obrigado pela sua sinceridade também, isso é muito, muito importante, né? Seguindo em frente, então, só para confirmar, né, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, com o mestrado no Canadá, posso fazer a prova do bar, né? Correto, né, já? Sim, se você fizer o Bem- mestrado, aquele mestrado que é reconhecido pelo NCA, que são só 4 universidades que oferecem, que é a Universidade de Alberta, a UBC, a Osgoode e a Universidade de Toronto. Só nessas 4 universidades você consegue fazer o Canadian Common Law, que é o nome do mestrado que te dá a oportunidade de prestar o bar. Perfeito, perfeito, muito obrigado. Que bacana. Isso é muito interessante, sabe? No ano passado, em fevereiro, eu tive a oportunidade de visitar Calgary e foi super legal, assim, já tô super com saudade do Canadá, né, das coisas super clichê, né, do Tim Hortons, dessas coisas assim que, né, as impressões aí que ficam para os turistas, né, de forma maior. Você Mas, foi, você foi para pode falar. Banff? Visitou Banff? Não, eu não visitei. Eu visitei uma outra cidade que é um pouquinho menos turista. Tô tentando lembrar aqui o nome agora. Jasper? Mas, hum, não, deixa eu colocar aqui no meu Google Fotos, já te falo aqui, enquanto Tá bom. carrega. É muito Sim, lindo lá, né? Muito lindo sim, e aquela foi o que região. o meu amigo falou assim, cara, a gente pode ir para um lugar assim super canadense ou para um lugar super turístico, né? Aí eu falei, Uhum. vamos para um lugar super canadense, né? E aí quando a gente chegou lá, ele falou, cara, pensando bem, eu acho que isso é um lugar super turístico também. Tava lotado. Sim, tava lotado. Eu cheguei lá, tipo, a primeira coisa que eu vi foi uma churrascaria brasileira ainda, então Ai, que foi super legal. engraçado. Sim, sim, foi muito legal. Eu tive a oportunidade de participar de uma conferência de direito no Arizona, e aí eu comprei um voo que passava por Toronto, sabe? Então eu acabei adicionando lá uma rota no meio para parar em Alberta, que eu tinha esse amigo. E aí então foi super legal assim poder conhecer um pouquinho mais do Canadá, mas Toronto foi só passar no aeroporto mesmo, sabe? Fiquei algumas horinhas lá. Já chegou mais alguma pergunta aqui? Eu vou colocar ela aqui enquanto eu encontro para onde eu fui. Tá bom. Então vamos lá. Nesse LLM que cumpre só 4 requisitos do NCA, eu teria que challenge as outras 4 matérias ou não? Sim. Aí você tem que fazer as provas do NCA diretamente no NCA e não é sempre que você pode fazer. Eu acho que é de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. É como se fosse um bar exam, que você senta e presta a prova lá naquele lugar onde eles determinam, mas são questões discursivas. E o bar exam é questão de múltipla escolha. Ah, legal, legal, interessante. É bem específico isso, né? Mas muito interessante. E você percebe assim que talvez exista a possibilidade de expansão assim de LLMs reconhecidos pelo NCA. Provavelmente isso vai ser especulação, né? Qualquer coisa que se fala. Mas você vê mais uma tendência de crescimento, de fechamento. O que você pensa assim? Eu não sei, porque ainda é uma profissão que aqui não tem muita gente, né? Não são muitos profissionais, justamente por causa desse elitismo, né? Dessa dificuldade de fazer o curso, do custo. Então, eu não sei se eles têm interesse em ter muitos profissionais, né? Então, não sei, eu acho que tem uma reservinha de mercado aí que eles estão querendo manter ainda. Legal, interessante, interessante. Bem diferente do que a gente experimenta aqui no Brasil, né? Sim. Nossa, que interessante mesmo. E pensando também nessa questão da reserva de mercado e tudo mais, vocês acabam encontrando também essas pessoas, por exemplo, em movimentos que desafiam, então, a necessidade de um licenciamento e tudo mais? Ou isso, por enquanto, não acontece no Canadá? Eu nunca presenciei uma pessoa ser contra isso, não, sabe? Nem ter preconceito. Eu acho que depois que a gente faz. Inclusive, muito do pessoal que faz essa revalidação é canadense, é às vezes filho de advogado de grandes escritórios, e eles vão para Inglaterra, fazem o curso na Inglaterra, o bacharelado em direito na Inglaterra, e quando eles voltam para cá, ou às vezes para a Austrália ou algum outro país do Commonwealth, e aí quando eles voltam para cá, eles precisam revalidar o diploma como qualquer um de Legal, nós. legal. Então, por ter essa particularidade, que às vezes é inclusive filho de gente de grandes escritórios, eu acho que eles não têm tanto preconceito, entendeu? Ah, legal, E de, interessante. Justamente por conta do público, né? porque depois que você passa no Bar Exam, o Bar Exam é aquele que todo mundo passou, todo e qualquer Sim, advogado passou. Então, a sua qualificação é a mesma. Não é tem igual. desculpa.
Perfeito, legal, legal, ótimo. Saiu uma pergunta aqui também, além do LLM, que outros cursos você acha que te deram base para atuar aí? Curso nenhum. Eu diria que trabalhar me deu base. Eu acho que nesse. Perfeito, perfeito. Desculpa a honestidade, assim. Eu sei que o pessoal às vezes quer fazer curso, mas eu não acho que nenhum curso que eu fiz, inclusive o LLM, não me deu a base para trabalho. Me deu a base de conhecimento suficiente para passar aquele período ali de, às vezes, conhecer as questões constitucionais, questões governamentais, questões do direito administrativo, porque o LLM são fundamentos do direito, né, aqui. Esse LLM para revalidação. Então, é o Perfeito. primeiro ano ali do curso de Direito, que são fundamentos mesmo, para você conhecer o sistema do Common Law. Depois que passou esse período, é que você vai entrar num escritório e vai se profissionalizar. Perfeito, faz todo sentido, legal. Comentando então, eu fui para Canmore. Canmore? Não tão famoso, não sei. Eu não conheço, mas eu vou procurar agora. Legal, combinadíssimo, então. Olha só, a Bruna também colocou um comentário super legal aqui. Ela falou, né? No meu primeiro ano de Canadá, também mergulhei a fundo no LLM, esqueci do mundo, da família e dos amigos, mas depois valeu a pena. Que É legal. isso mesmo, a gente tem que ter foco. Eu acho que uma coisa que a pessoa que vai fazer um LLM fora precisa saber é esse foco, precisa ter foco. Uhum, é verdade, é verdade. Uma outra pergunta aqui também, né? O bar tem duas fases, como a OAB aqui no Brasil? Não tem duas fases, mas tem duas provas. Uma para Barrister e uma para Solicitor. E você tem que Interessante. passar nos dois, porque tem lugares que, por exemplo, na Inglaterra, você pode passar só em um, né? Escolhe, né? Uhum. Aqui não, aqui você tem que passar nos dois, senão você não é called to the bar. Que legal, então todo mundo é tanto barrister como solicitor. Interessante. Nossa, bem interessante, que legal. É, e outra coisa também, nos Estados Unidos, né, embora não sejam duas fases como aqui, primeiro tem que fazer a prova de ética, digamos assim, e daí depois, né, a prova sobre conhecimento específico. Então, que interessante. A E ainda em gente Nova tem. York, ainda depois fala. Perdão, pode falar. Não, tranquilo. E ainda em Nova York, você faz uma prova de conhecimento lei americana e depois uma específica de Nova York, né? Então é muita coisa mesmo. Aqui a gente tem a prova de ética nas duas provas, a de Barrister e a de Solicitor. Ah, que Então, legal, você faz perfeito. a prova da mesma matéria duas vezes. Entendi, caramba, entendido. Perfeito. Deixa eu só deixar só um comentário pequenininho aqui em cima, senão ficar cobrindo o seu rosto, não quero isso. Sem Perfeito. Então, problema. uma outra pergunta aqui. Qual o valor do LLM? Nossa. Depende da Então, universidade, entendeu? Assim, depende da universidade, depende de quantas matérias você vai pegar. Se você pegar matérias extra, pode aumentar US$ 7.000 por matéria, por exemplo. Então, assim, varia entre, eu diria que 30 e 50, 60 mil. por termo, por semestre. Não, o integral, o valor integral. Ah, perfeito, perfeito, interessante. E existe uma prática também relativamente grande, assim, na questão de concessão de bolsas? Ou você não sabe muito sobre, assim, o que você diria sobre? Eu acho que existe um grande leque de oportunidades de bolsa para estudantes domésticos. Para os estudantes internacionais, as universidades aqui ganham muito dinheiro com estudantes internacionais e eles não oferecem muita bolsa, não. Eu sei que praticamente todo mundo da minha turma ganhou um incentivozinho de acho que US$ 5.000 na época que eu fiz. Mas eu não sei se eles ainda fazem isso, se foi para todo mundo, se para que tipo de estudante que eles estavam dando, mas era US$ 5.000 para estudantes internacionais. Ah, que legal, interessante. Mais ou menos aí em dezembro do ano passado eu fiz uma entrevista também com alguém que estudou na Austrália, e ele estava falando justamente sobre isso, né? Ele até falou sobre um share lá do PIB, né? Da Austrália que vem justamente dos estudantes internacionais, né? Então, é um É, mercado grande e muito lucrativo para é se uma ter, né? indústria de bilhões aqui. Uhum. Com certeza. E tanto domesticamente quanto para estudantes internacionais, né? Se você considerar, por exemplo, como você falou, que o loan aí fazem parte da maioria das contas das pessoas. O estudante doméstico até que tem bastante incentivo para, por exemplo, eu recebi de um programa chamado OSAP, eu recebi US$ 8.000 por ano de estudo. Como eu estudei só um ano, eu recebi um ano. Mas existem incentivos do governo para quem está estudando aqui, apesar de ainda ser caro, né? O curso de direito vai ser caro, não tem jeito. Existem outros cursos mais baratos, mas direito não é o caso. Então, pra gente que tem que ficar sem trabalhar, aí complica mesmo.
Sim, definitivamente, né? E essa, né, é uma questão importante, né? Se você está fazendo um LLM full-time, né, provavelmente não consiga trabalhar e ainda tem mais as limitações que provavelmente seu visto de estudante vai trazer, né, em É, relação a isso. Então, é, são vários pontos para levar em consideração, né? sim. E é interessante. Eu vejo, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, muito mais oportunidades de bolsa, né? Geralmente eu deixo vários alertas lá ligados para scholarships, para international students no LLM, e realmente, dificilmente o Canadá dá algum alerta lá falando abrir uma bolsa, sabe? Então, Eu acho que geralmente, se tem alguma bolsa de pesquisa. sim, eu acho que é porque muito daqui também, os estudantes aqui não fazem mestrado, né? Porque eles já fazem direto o doutorado. Então, bolsa de mestrado aqui eu acho difícil de conseguir por causa disso. Não é a prática do estudante aqui fazer mestrado, é a exceção que a gente que vem de fora faz. Ah, interessante, legal. Então, vai do bacharelado direto pro PhD, é o mais comum. Não é PhD, é um JD, né? É Ah, o um. JD do Isso, advogado. Perfeito, isso, é perfeito. um doutorado profissional. Aí, se fosse o Uhum. acadêmico, seria SJD. Aí, depois do JD, você faz o SJD, que é o acadêmico. Superior, né? Superior Juris Doctor. Aham. Ah, não, perfeito, legal. Desculpa, acabei pensando aí na academia como um todo, não Sim, diretamente no. E o sim. JD aí dura 3 anos também? 3 anos também, isso mesmo. Legal, interessante. Eu acabo interagindo lá no LinkedIn com vários advogados canadenses que dão dicas aí para os 1Ls, Uhum. 2Ls, então tem sempre sido uma troca bem interessante, assim, ver o que eles falam sobre law school e tudo mais, e bem interessante. Pensando sobre JD, talvez uma informação que possivelmente você tenha, nos Estados Unidos a gente tem que fazer o LSAT, né, que seria depois da graduação, você ainda faz um teste para ver se você pode entrar no JD. Sim, No Canadá também você tem algum teste semelhante para poder também. ser O mesmo admitido? é o SAT. Ah, perfeito. Bom, como você falou, né, muitas coisas acabam se repetindo. Sim, é bem parecido o sistema aqui, tanto de recrutamento quanto de estudos. Aqui é muito parecido com o dos Estados Unidos. Perfeito. Agora uma pergunta aí que a Lara eu acho que responde diariamente nos stories, né? Sempre vem algumas coisas assim na caixinha, então para saber a fundo e saber muito, né, segue ela aí já, galera. Mas aqui, né, é difícil conseguir um emprego só com o bacharelado se não quiser revalidar o diploma? Olha, se é difícil, é difícil. Nenhum emprego aqui que eu consegui foi fácil, mas é possível. É isso que eu acho que é a diferença. Que a pergunta não deve ser se é difícil, é se é possível. Porque eu acho que com você preparando essa aplicação direitinho, eu acho que o Klaus dá tanta dica de como preparar a aplicação tão útil, né? Porque é tão diferente pra gente que a gente, se não faz a aplicação naquele formato que eles estão esperando receber, você vai ser desclassificado sem nem ter tido a chance. E às vezes você tem muito mais qualificação, tem muito mais preparo do que a pessoa que eles estão considerando como uma pessoa que seria boa para a vaga, né? Então, assim, você participando do processo seletivo de forma que seja adaptada às questões daqui, aí é possível, não só é possível como eu fiz, né? Eu trabalhei durante o curso. Eu achei que a forma mais fácil de conseguir, não sei se mais fácil, mas mais possível de conseguir é através de agências de legal recruiters. Porque eles fazem todo um background check, por exemplo, eles me pediram todos os meus diplomas, eles ligaram nas universidades para saber se eu realmente fiz aqueles cursos. Quase tudo foi tudo conferido. E aí essas Legal. empresas, esses escritórios que contratam por esses legal recruiters, elas têm mais segurança de que que a sua educação e que a sua qualificação internacional realmente é aquilo que você está falando. Perfeito, eu acho isso é muito excelente, né? Inclusive, para fazer candidatura para a universidade nos Estados Unidos, né, tem o LSEC, que faz justamente esse background check, né? Então, Sim, nossa, que interessante. Isso faz muito sentido mesmo, né? Com frequência eu fico pensando, como um recrutador tem que confiar nas pessoas, né? Quando vai olhar lá o currículo, quando vai olhar o seu LinkedIn, porque você pode concluir qualquer informação por lá, né? Então, sim. que interessante que tem esse serviço, né? É um mercado que eu nem tinha pensado, na verdade. E vou aproveitar aqui para ler aqui o recado da Bruna também, né? Concordo 100%. É possível arrumar um emprego, né?
excelente porque tem muitas vagas. É Sim, difícil porque existe uma forma certa de fazer isso que a gente não está acostumado e não conhece, realmente, né? exatamente. Alguns dias atrás, estava conversando com um colega falando sobre o ATS, né? Sobre as máquinas aí que leem os currículos antes. E realmente, né? São aí pequenos detalhes, né? Questões Sim. de palavra-chave, questões de matching do job description com o que você está escrevendo. Então, nossa, muita coisa interessante para ser pensada, né? E às vezes uma diquinha aqui marota, às vezes só você adaptar o seu resumê, por exemplo, se você vê que lá na vaga fala algumas palavras-chave e você colocar essas palavras-chave no seu currículo, isso já vai te automaticamente selecionar. Dependendo da quantidade de palavras-chave que você vai colocar, pelo menos para a entrevista, entendeu? Sim, sim, exatamente. Justamente essa qualificação do ATS é isso, né? Pegar lá as palavras e jogar dentro, né? Mas é trabalhoso, né? Porque você tem que ir para cada vaga, você tem que mudar seu currículo. Então, Exatamente, né? Todo o application package, né, não pode ser o mesmo, né? Faz sim. todo sentido. Uhum. Ah, que legal, que interessante. Tem tanta coisa legal para se falar, né? Tem tanta preparação, tanta vivência nesse meio termo, né? Mas queria perguntar, então, qual que é a coisa que você mais sente falta do Brasil? E se você viesse para o Brasil, qual que ia ser a coisa que você mais sentiria falta do Canadá? O que eu mais sinto falta no Brasil são muitas coisas. São minha família, meus amigos, o arroz com piqui do Goiás. Sentar num boteco. Sabe aqueles botecos que tem mesa na calçada? Sim. Então, num dia que tá muito calor e tomar uma cervejinha gelada, comer uma picanha. Isso aí eu sinto muita falta. Aqui não tem muita essa informalidade, né? Uhum. E eu acho que o que eu sentiria muita falta daqui é a organização da sociedade, sabe? As regrinhas de convivência que existem aqui, que quando você vai para outro país, até para os Estados Unidos, inclusive, que a gente considera que seja bem desenvolvido, às vezes você fica pensando, gente, que povo desorganizado, né? Que povo bárbaro, entre aspas, né? Mas assim, Sim. dá um contraste. Falta muito com licença, por favor e obrigado, né? E não é nem isso, tem regras que são não ditas, que são, por exemplo, andar do lado direito em qualquer lugar que você vai. Você vai num supermercado aqui, as pessoas no supermercado, numa loja, elas andam do lado direito. Por quê? Porque se todo mundo tá andando do lado direito, você não vai dar de cara com ninguém. Então tem umas Sim. regrinhas, assim, sabe, de convivência, de sociedade, que aqui as coisas funcionam, porque as pessoas seguem essas regrinhas. Que legal, muito interessante, né? E que legal que você falou isso, né? Regras não ditas mesmo, né? É muito interessante, que legal. Bom, Lara, para quem está pensando em continuar seus estudos, né, e ter uma experiência no Canadá, mas não necessariamente para ficar para trabalhar aí, né, para ter uma experiência realmente internacional, para melhorar o inglês, para melhorar o currículo, Uhum. você teria alguma recomendação específica? E claro, né, vamos falar, por exemplo, da área de contratos, já que existem tantas infinidades de opções, né, mas pensando talvez na sua área, né, se você soubesse o que você sabe hoje, né, e fosse lá, recém finalizou a faculdade, e o sonho é o Canadá. O que fazer, né? O que você recomendaria? Pera, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Meu sonho é vir para o Canadá, estudar e voltar para o Brasil. É isso? Se assim, ó, ficou a vida inteira querendo ir para o Canadá por algum tempo, né? Queria aproveitar então essa oportunidade para estudar depois de ter terminado a graduação em Direito. Você estudaria só inglês? Você ia fazer algum curso voltado para Direito? O que você pensa? Inglês aqui eu não estudaria de jeito nenhum. Eu acho que o que eu já paguei de curso de inglês fora dava para eu morar com um professor aí no Brasil e ele ficar 24 horas corrigindo meu inglês. E eu paguei sem querer, porque a universidade me aceitou com a condição de que eu fizesse um curso de inglês aqui. Então foi muito caro, porque foi um curso na universidade com professores da Osgood. Foi tenso de pagar, viu? Não faria, não recomendo, sou traumatizada. Mas eu faria diretamente um mestrado, mas se eu fosse para fora para fazer um mestrado, eu acho que eu faria o mestrado acadêmico, porque eu acho que no Brasil a gente tem muito mestrado profissional como o da FGV, por exemplo, que eu fiz, que é já de qualidade, né, que acho que agregaria mais ter a experiência do mestrado acadêmico. Mas aí depende da pessoa também, depois voltar para o Brasil e conseguir revalidar isso com o MEC, né, tem toda uma complicação aí depois quando volta para o Brasil. É muito pessoal, mas eu faria o acadêmico se eu viesse. Ah, que legal, interessante, que legal. E aí, tem um nome específico para o mestrado acadêmico ou você faria um mestrado acadêmico talvez mais voltado para o direito ou ia ser tipo um MSc mesmo?
Eu me esqueci o nome, mas tem um nome específico, desculpa. Eu posso até mandar aqui depois para você. É um mestrado acadêmico. Não é comum as pessoas fazerem aqui, como eu já disse, que não é comum fazerem mestrado. Até eu acho Uhum. que, só mudando um pouquinho a questão, eu acho que eu faria um PhD aqui. Eu não faria um mestrado Perfeito. aqui. Porque eu já tinha feito, inclusive, o mestrado fora, né? Então a minha expectativa era de fazer um PhD aqui, mas não era parte do. Não tinha como fazer por causa da revalidação, que tem que ser um LLM, né? Uhum. Ah, Mas, perfeito. eu acho que era isso que Que eu, legal, que eu que legal. faria. Que legal. E no PhD provavelmente ia ter muito mais oportunidade de funding por causa Sim. da sua pesquisa, né? Então provavelmente conseguiria fazer um curso aí, talvez gratuito, talvez com muito menos tuition. PhD aqui, eu sei que eles pagam muito bem para estudante PhD aqui. E Ah, que legal. tem pouca gente que tem interesse em fazer também. Olha aí, ó, uma oportunidade bem bacana, né, para quem quer seguir na academia. Sim. Bom, chegou mais uma perguntinha aqui, né? Quais são os empregos mais comuns na área jurídica do Canadá? É possível trabalhar no parlamento nessa área? Parlamento? É possível trabalhar com direito público, são regulatory affairs. Geralmente a posição seria um manager ou um analista de regulatory affairs. E aí você trabalharia em órgãos do governo ou em empresas que sejam reguladas, né? Sejam indústrias reguladas, tipo de comunicação ou de maconha. Alguma área que seja regulada e que precise desse profissional que faça esse management de regulação. Interessante, legal, interessante. Quais É, os empregos mais comuns na área jurídica? Eu acho difícil de responder essa pergunta, porque tem muito emprego aqui, inclusive advogado que não trabalha com o título de advogado. Por exemplo, você vai num jurídico de banco aqui, nem todo advogado que trabalha em jurídico de banco tem o nome de legal counsel ou de lawyer. Às vezes eles têm nome de manager de anti-money laundering, manager de hum, outras áreas, entendeu? E aí você só uhum. vai saber que ele é advogado se ele te falar. Interessante, que legal. E o título do advogado aí é o Squire também, ou como que Não, fica? aqui a gente usa lawyer só. A gente não usa attorney, não usa squire, usa lawyer. Ah, Não que é, legal, que legal. não é comum como nos Estados Unidos de usar attorney. Quando falam attorney aqui, a gente já Interessante. sabe que é dos Estados Unidos. Ah, que legal. É, eu no começo, assim, eu via muita. Comecei a pegar cartão de visita, assim, de várias pessoas nesse evento que eu fui, justamente porque as experiências que eu tinha tido anteriormente nos Estados Unidos não estavam relacionadas à área do direito, né? E aí no final do nome de cada pessoa tinha aquele ESQ, né? E eu ficava, gente do céu, né? É tipo Júnior, será que todo mundo aqui termina o nome assim, né? E aí, uma das pessoas que eu conhecia já antes, que estava lá no evento, eu tive que perguntar, falei, cara, que é esse acrônimo aqui, né? E ele falou, Uhum. ah, isso significa que é advogado. Daí eu, ah, que chato. É, Com tanto nome, né? aqui a gente não tem o hábito de chamar as pessoas de doutor e doutora como no Brasil. Apesar de eles realmente serem doutores e doutoras, né? Que eles fazem um JD, mas não tem esse Verdade. hábito. E aí o pessoal te chama só pelo nome, ou nos Estados Unidos eles chamam desse outro nome, Squire. Aham, aham. Ah, que legal. Pelo primeiro nome mesmo? Sim, pelo primeiro nome. Inclusive, quando a gente conversa com outros advogados, a gente não chama nem pelo sobrenome, chama pelo primeiro nome. Que legal. Eu acho isso bem interessante, sabe? Porque eu acho que é muito mais fácil você errar tentando falar lá Mrs., Mister, né? Todas essas opções aí. Ah, a pessoa é casada, solteira e agora, né? Então, né? Tentar assim, eu acho que é a coisa mais neutra possível, né? Isso é legal. Muito Sim. legal mesmo. Ah, que interessante, que bacana. Bom, falando sobre carreira, sobre ideias em geral, Bruna, você está super convidada se você quiser se juntar aqui a nós, então, né? Não sei se ainda aparece para você aí para mandar uma solicitação, mas qualquer coisa manda um joinha que eu te convido por aqui. Entra aí, Mas Bruna, minha companheira de live. Acho sim, que. gente, saudades das lives dos Pois domingos, é, né? já perdi a conta de quantas lives a gente fez e não acabou o assunto ainda. É muita coisa. Sim, com certeza, eu imagino mesmo. E tem, eu acho muito útil assim tudo que vocês falam, sabe? Não só para a questão canadense, mas como eu comentei antes, né? A ideia de buscar uma carreira e não só olá e não só um emprego. Olá! Tudo bom, pessoal?
Tudo certo, gente. Que honra aqui ter vocês para testar o Live Rooms agora, né? Cheio de gente na live. Que delícia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ai, que Sim. bom. Legal. Ah, perfeito, perfeito. Então, eu tava trazendo de volta aqui a ideia, né, de falar sobre carreira, sobre empregos e tudo mais. E para quem ainda não conhece o perfil da Bruna também, né, por favor, já aperta aqui em cima. É só apertar, já vai aparecer os nossos 3 perfis e já dá para seguir todo mundo. Então aproveitem para seguir ela. E a Bruna está voltando para o Brasil, né? Anunciou recentemente a sua volta para o nosso país. Então, a gente tá super animado assim para saber um pouco mais sobre suas ideias aí, né? Não precisa falar necessariamente sobre a sua volta do Brasil, mas se você puder compartilhar um pouco sobre o que você pensou até agora com as nossas falas aqui sobre LLM, sobre emprego, carreira, a gente está aqui todo ouvidos. Tenho muito pouco para acrescentar, né? A Lara já falou tudo, falou muito bem, concordo com 100% de tudo que ela falou. Então, todo mundo que assistiu essa live aí está muito bem servido de exemplos, de conselhos, enfim, de direcionamento aí. E eu acho que a única coisa que eu vou comentar para agregar o que a Lara já falou é que realmente aqui no Canadá tem muita opção de trabalho, né? Seja para pessoas que não querem fazer a validação, seja para quem quer fazer a validação e seguir a carreira como advogado ou como prosecutor, enfim, trabalhando em qualquer área do direito, né? Mas com a licença. Agora, o que as pessoas não podem se iludir é que só porque tem um monte de oportunidade e o mercado está super aberto para receber estudantes internacionais, profissionais, né, internacionais, como é o nosso caso. Isso não quer dizer que seja fácil, como a Lara bem pontuou. Então, voltando àquilo que a Lara falou, é possível? É possível. Tem muita oportunidade? Tem muita oportunidade, né? Por isso que o Canadá, a cada ano, continua recebendo a quantidade de imigrantes que recebe, né? Porque eles têm essa demanda por mão de obra qualificada e a gente que vem dos nossos países de origem aí, com a graduação do direito, a gente é considerado um profissional altamente qualificado. Agora, não é porque a gente é qualificado e não é porque tem muita vaga disponível aqui que esse processo de você garantir uma boa vaga é a coisa mais simples do mundo, ou mais intuitiva do mundo, ou, enfim, que você vai conseguir super rápido. Infelizmente, essas garantias a gente não tem. Por quê? Porque demora um tempinho até a gente conseguir ter a compreensão de como como o recrutamento funciona aqui, quais são as coisas que eles valorizam, quais são as coisas às quais eles estão prestando muita atenção, né, nos candidatos. Porque, apesar de ter muita demanda, muita oportunidade, tem também muita competitividade, né? Uhum. Então, esse é um comentário que eu queria fazer só para continuar encorajando todo mundo que está no Brasil e com esse desejo de vir para cá, de internacionalizar a carreira, ainda que seja para voltar para o Brasil depois, né? Vale muito a pena, porque, de novo, isso enriquece muito o skill set de todo mundo, né? Então, seja para advogar aqui e fazer a carreira aqui permanentemente, ou seja, para voltar para o Brasil, você não tem nada a perder fazendo isso que a gente fez, né? Só para complementar esse ponto, olhem a situação da Lara, por exemplo, e da Bruna Maronese, né? Você ter uma prática na advocacia 100% digital, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu tô podendo fazer isso agora excepcionalmente por causa da pandemia, né? O que é muito curioso. Agora, a gente tem que... Eu vou ficar aí monitorando e ansiosa para saber se a pandemia, no final das contas, mudou esse cenário de forma permanente, né? Ou se as coisas de fato vão voltar ao normal, mais cedo ou mais tarde, né? Se voltarem, aí eu vou voltar para o Canadá e tá tudo certo. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto o trabalho remoto continuar sendo a regra,
Então aí eu acho que todo mundo tem mais um motivo ainda, né, para insistir nessa ideia de estudar fora, de se qualificar mais e mais e mais, porque ruim receber em dólar não é, né? Não. E então, esse é o comentário que eu queria fazer com relação às oportunidades e para que todo mundo continue bem animado aí no sentido de perseguir esse sonho aí. O meu outro comentário é com relação àquilo que você tinha perguntado para Lara sobre os canadenses que acabam não fazendo law school aqui no Canadá, né? Eles acabam indo para a Inglaterra ou até para os Estados Unidos e daí voltam aqui para o Canadá porque querem fazer sua carreira aqui na advocacia. E ao retornarem para o Canadá, eles se veem na mesma situação que nós, né? Que fizemos law school, por exemplo, no Brasil. A única diferença é que, porque os estudantes canadenses que não conseguem entrar na law school aqui e vão para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, porque eles fazem law school em países de common law, eles têm menos requisitos para cumprir. Então, especificamente, a gente que vem de país de civil law, né, Brasil, Argentina, e esses outros lugares, né, China, Índia, todos esses lugares de civil law, nós temos, na maioria das vezes, acho que é a regra geral, na verdade, o total de 8 requisitos para cumprir, para validação, né? Só que os canadenses que fazem a JD ou LLB em Canadá e Inglaterra, eles voltam para cá com 5 requisitos para cumprir ainda. Eu, particularmente, acho isso muito. Porque common law é muito parecido em todos os lugares do mundo. Mas, enfim, essa é a situação. Agora, o comentário que eu queria fazer com relação à situação desses alunos, aquilo que a Lara falou é muito verdade. Tem, por exemplo, aqui, como eu não canso de falar, a advocacia e o direito é uma área de muito prestígio, né? E muito reconhecida. Enfim, eu ouso dizer que é a profissão mais reconhecida. A gente sabe que no Brasil as profissões de médico e dentista são as mais reconhecidas e direito não é tanto, né? Muito provavelmente em virtude da quantidade de faculdades de direito que tem. Mas aqui é diferente. Aqui não é assim. Aqui eu acho que direito é a mais reconhecida. Agora, o que acontece? Por que é tão reconhecida assim? Por 2 motivos principais. É muito difícil entrar. É muito, muito difícil entrar para Law School. E uma vez que você entra, é muito caro. É muito caro você pagar um curso de JD, tá? E onde que eu quero chegar com esses comentários? Só com relação ao quão difícil é. Eu tenho vários colegas e colegas lá nos escritórios onde eu trabalhei e agora trabalho, que eles são pessoas jovens como nós, assim, né? E eles acabaram seguindo a carreira, tendo uma profissão dentro do direito, mas na parte administrativa, ou seja, como law clerk, como legal assistant ou como paralegal, tá? E o que acontece? Essas pessoas que são jovens como nós, mas acabaram seguindo essa carreira, vamos dizer assim, essa profissão, optaram por essa profissão, não é necessariamente porque eles escolheram, sabe? É porque eles não conseguiram entrar para a law school. E isso é uma frustração enorme para eles, sabe? Então, assim, ó, eu tive pelo menos 4 pessoas nos escritórios que eu trabalhei e trabalho que viraram meus amigos e amigas pessoais, assim, e que chegaram a chorar para mim, chorar mesmo, lágrimas, eu não tô exagerando. E dizendo assim, tipo, ai meu Deus, a maior tristeza da minha vida, o maior trauma da minha vida é nunca ter conseguido entrar para law school, que meus pais, era a coisa que meus pais mais queriam para mim. Eu já escrevi o LSAT, que é tipo vestibular, né? Umas 4, 5 vezes e não consegui passar. Ai, será que eu tento de novo esse ano? E sabe,
tipo, e elas vêm pedir minha opinião, assim, ai, será que vale a pena eu tentar de novo? E eles lá com seus 28, 29, 30, 35 anos pensando nisso, né? Sobre será que eu tento mais uma vez? Será que eu não tento e me contento com o que eu tenho, né? Então, o que que acontece? É verdade aquilo que a Lara comentou, né? De que uma vez que você volta para cá, faz a validação e passa no bar, é isso que vale, né? É isso que coloca todo mundo em pé de igualdade. Porém, eu já observei que para nós, estudantes internacionais que viemos de países de civil law e que fizemos a nossa graduação em outro país, mas que tivemos uma carreira em outro país, como a Lara. A Lara trabalhou 7 anos, tem experiência de mais de 7 anos na advocacia no Brasil, uma experiência super relevante, tinha o próprio escritório dela. Eu fiquei 7 anos no tribunal também, trabalhando com desembargador, né? Para todos nós que tivemos uma experiência significativa no nosso país de origem, a gente meio que sai na frente dos candidatos canadenses que foram para Inglaterra e Estados Unidos. Por quê? Porque no final das contas, os canadenses aqui, eles consideram às vezes, né, não vou dizer sempre, mas acontece muitas vezes, eles consideram que essas pessoas que não conseguiram entrar para a Law School aqui, na primeira oportunidade que tiveram, elas foram para a Inglaterra ou para os Estados Unidos, porque lá é mais fácil. É como se fosse uma segunda classe de profissional. Exatamente. Então eles acham, eles veem isso como um atalho. Entendem? Então, assim, ó, se a pessoa. O que eu quero dizer com isso é que o estudante canadense, né, que é super novinho, foi lá, fez o vestibular, que é o LSAT. Fez a primeira tentativa, não deu. Fez a segunda tentativa, não deu. E aí foi lá e descambou para os Estados Unidos ou para a Inglaterra para fazer lá porque lá era mais fácil. Isso não vai pegar muito bem na história dele, sabe? Sim. E essa situação é bem diferente da nossa, que com uma carreira super estabelecida no nosso país de origem, a gente teve a coragem, investiu o dinheiro para vir para cá, para começar tudo do zero, entendeu? Então existe uma grande diferença de como essas duas coisas são vistas. É só esse comentário que eu queria fazer. Eu quero fazer um parêntese aqui no que você está falando, só porque depende também da expectativa da pessoa. Porque, por exemplo, se ela sabe que ela já está nessa condição mais piorzinha, né? E ela se contenta com ser uma advogada que não vai trabalhar em Big Law, ou que não vai trabalhar para ganhar muito bem, ou que quer ir para uma cidade pequena. Por exemplo, a pessoa é de uma cidade pequena aqui e lá tem um escritório de advocacia, vamos supor, sei lá, estou chutando. Sim. Essa pessoa ainda assim é um advogado. Com certeza. Daqui 10 anos ninguém vai saber onde ela formou. Exatamente. Ela vai ter aquele mesmo status de advogado que todo mundo teria. Então tudo isso depende muito de situação pessoal, como a Bruna falou no começo. Do que é que a pessoa espera. O que a pessoa espera da profissão também? Ela tem consciência de onde ela está entrando no mercado, entendeu? Exatamente. Eu acho que o maior desafio... No meu ano de mestrado, eu lembro que tinha muito canadense na minha sala. Muito, muito, muito. E todos eles, na verdade, a maioria estava voltando da Inglaterra. E tinha uns 2 ou 3 que estavam voltando dos Estados Unidos, em Michigan, que é a fronteira mais próxima aqui, onde tem Law School e é fácil de entrar na Law School. Então, eles iam para lá para fazer Law School, né? E aí eu me lembro bem que as conversas que aconteciam durante o nosso mestrado lá e o que esses canadenses compartilhavam com a gente é o medo deles de que os recrutadores para as vagas de articling perguntassem assim: mas por que você foi fazer o seu JD na Inglaterra? Mas por que você foi fazer o seu JD nos Estados Unidos? Aí fica claro pra gente que
existe só uma resposta possível para essa pergunta, né? Tipo, é porque eu não consegui passar, não consegui entrar, não fui competente para entrar na Law School aqui, né? E essa não é a mesma situação que é a nossa situação, que é, por que você fez Law School no Brasil? Ué, porque o Brasil é um país de origem, eu sou uma nativa brasileira, eu nasci, cresci, estudei no Brasil, tive uma profissão no Brasil, e por opção eu decidi vir para o Canadá. Eu não fiz eu não fiz Law School no Brasil como um atalho, exatamente. Então, isso aí é só para dizer também, é um outro comentário que eu queria fazer para encorajar todo mundo para que vocês entendam que essas dificuldades, elas na profissão, né, sobretudo bem no comecinho ali para conseguir articling e tal, e todas essas, aquilo que a Lara falou, essas regras não ditas, né, todas essas dificuldades existem não só para gente, não só para estudante internacional, mas também para os canadenses. E tudo isso é pelo único motivo de que é um mercado que vale a pena, é uma profissão maravilhosa e vale a pena cada esforço. É isso aí, pessoal. E eu quero fazer mais um comentáriozinho rapidinho aqui. Que um advogado mal pago aqui, o pior salário que eu já vi falar, eu nem vi isso escrito em lugar nenhum. Montaram, eu não sei se existe como ter pior do que isso. Era $50 mil por ano. Isso porque no Canadá, a média salarial, eu acho que é $35 mil. Então você já está quase com 2 vezes a média salarial do país no pior trabalho que você poderia arrumar. Então, ainda que você não consiga um emprego muito bom, $50 mil você não consegue viver em Toronto. Então, assim, eu imagino que isso não é em Toronto, esse salário. Exatamente, depende da província, da cidade, não da província, mas da cidade. Uhum. Mas isso, assim, ainda que você não consiga um melhor dos empregos, você está ganhando mais do que a média do canadense. Sim. É muita coisa, né? Com certeza. Que legal, que bacana mesmo. Bom, Bruna, que bom que você pôde se juntar pra gente hoje, né? É uma honra receber vocês duas aqui, né? Sou fã de vocês. E eu queria saber, então, aproveitando, né? Acabei não pedindo para que você se apresentasse, né? Esse sotaque não é de quem tá sentindo falta de arroz com pequi enquanto está no Canadá. Então, fala um pouco pra gente, por favor, também sobre de onde você veio e tudo mais no Brasil. Então, eu sou do interior do Paraná, só que eu perdi o meu sotaque porque eu morei a vida inteira em Curitiba. Então, lá em Curitiba a gente fala leite quente dói os dentes da gente. E aí, depois de passar muito tempo, a maior parte da minha vida em Curitiba, eu me mudei para Florianópolis, que é para onde a gente está indo agora. E então meu sotaque é uma mistura muito louca. Às vezes eu falo puxado pro sotaque do interior, às vezes enfim, muda muito, mas e pior, agora toda aquela fase que mal consigo falar português. Exatamente. Eu moro no interior de Santa Catarina. Eu moro numa cidade chamada Caçador. Ah, Caçador, conheço, tenho amigos lá e tudo mais, muito legal. Uou, como assim, que legal. That's awesome. Então, né, quando acabar a pandemia, né, vamos ver quem que eu vou conhecer primeiro, pessoal. Se eu vou conhecer primeiro a Bruna ou a Lara, né? Façam suas apostas. Ou às vezes as duas juntas, né? Porque eu vou visitar a Bruna. Eu vou fazer um meetup, né? Sim. Eu já tô programando a minha visita pra Bruna, porque como é que ela vai me abandonar aqui desse jeito? Gente, só um último comentário pegando isso que você falou sobre conhecer pessoalmente, sobre esperar a pandemia passar. Não se desencorajem por causa dessa pandemia, não achem que é o fim do mundo e não achem que as coisas mudaram muito. Usem e abusem das mídias sociais, LinkedIn, Instagram, e entrem em contato com as pessoas com quem vocês querem falar para tirar as dúvidas de vocês. É claro que estar pessoalmente é sempre muito melhor, é sempre muito mais agradável tomar um cafezinho, o contato físico é muito mais agradável, muito melhor. Só que as mídias sociais permitem que a gente faça isso que a gente está fazendo agora e consiga alcançar um número maior de pessoas para compartilhar as nossas experiências, as nossas dicas. E
Então, vocês não podem se desencorajar, continuem buscando as informações aí, usando esses meios e, e tentando conhecer pessoas também, marcando esses cafezinhos virtuais aí, porque não dá para achar que o mundo parou por causa da pandemia. Perfeito, perfeito. Não poderia ser mais on point do que isso, né? Muito obrigado. E eu tô percebendo realmente que esse canal, para mim, pessoalmente, está sendo isso, sabe? Tem sido, assim, super satisfatório para mim poder conhecer pessoas aí que já construíram toda uma carreira e estão sendo grandes referências aí no que eu entendo sobre o mundo e no que eu tô vendo do mercado jurídico, né? Realmente eu tenho toda essa intenção de internacionalizar a minha prática e à medida que eu vejo mais gente dando certo, que eu tenho mais referências, e que comumente as pessoas falam, olha, quando eu fiz ainda não tinha referência. Então eu sou muito grato, assim, por tanta gente que está fazendo, como a Lara disse, né, giving back e dando aí para o mundo tanta informação. Realmente está sendo, assim, uma arma muito poderosa, né, e não gosto de usar essa palavra, mas uma ferramenta muito poderosa para habilidades. Realmente está sendo super good. Ótimo. Acho que a gente vai cortar, hein? Eu vou deixar vocês encerrarem a live. Um beijo para todo mundo. Beijo, Lara. Saudade. Beijo, saudade. Espero que a gente se veja essa semana para dar um abraço. Sexta-feira. E obrigada pelo convite, por me permitir me intrometer aqui na live de vocês. E foi muito legal dar uma luzinha e ver todo mundo aí. Obrigada, Obrigado Bruna. demais pelo conteúdo, hein? Tchau, até mais. Até mais, tchau, tchau. Então, falando sobre cortar, recentemente eu vi que o Instagram agora deu um limite de 3 horas para as lives, mas eu não quero te segurar aqui por todo esse tempo, tá? Não, então... eu tô tranquilo. O tempo que você precisar, eu tô aqui. Ah, que legal, obrigado demais. Então, realmente mesmo queria voltar para esse final, né, na finaleira aqui da live, na saideira, para agradecer mesmo pelo seu tempo, agradecer o pessoal que também ficou aqui com a gente até agora, agradecer a Bruna pelos comentários aí também, sempre, né, muito valiosos e muito on point, né, em tudo que ela fala, né, não poderia ser mais cirúrgico, como dizem, né, adorei. Sim. E queria também pedir, se você puder, dar algumas palavras aí de motivação finais também, para encerrar a nossa live. Obrigada você por me convidar, eu fico sempre muito honrada quando me convidam para falar sobre isso. Eu já falo muito no meu Instagram, né? Eu já respondo perguntas lá quase todo dia. Então, quando me convidam para falar no canal de vocês, eu fico sempre muito honrada de participar. E eu acho que a maior motivação de quem tem essa oportunidade de estudar fora não é a remuneração, não é... Porque muitas vezes as pessoas me perguntam sobre salário, sobre remuneração, e tem uma preocupação muito financeira, né, com o resultado do trabalho. Mas sim, eu acho que a oportunidade que a gente tem de trabalhar com empresas gigantes, empresas globais, fazer diferença nessas empresas, saber de coisas que estão acontecendo a um nível que a gente não saberia se não trabalhasse no jurídico com essas empresas. É uma oportunidade, assim, incrível de conhecer essas nuances do trabalho fora, né? Do trabalho fora do Brasil. E fora que estudar também, principalmente um LLM em que tem pessoas do mundo inteiro, gente, isso é uma oportunidade de você conversar, de ter experiência com pessoas que... Você pode ir para qualquer lugar do mundo, que você não vai ter a experiência que você teve na sala de aula, de visão, de debate. O debate da sala de aula, do LLM, eu acho que ele transparece essas diferenças de uma forma muito respeitosa, mas ainda assim, essas diferenças, e a gente aprende muito um com o outro. Que especial, que legal. Não poderia terminar de uma maneira melhor, né? Que motivação, já tô querendo ir, já tô com a roupa de ir para esse LLM no Canadá, gente. Se eu tivesse aí, se a gente não tivesse que construir a carreira de uma maneira estratégica que levasse a gente para algum lugar, acho que eu ia ficar a vida toda fazendo LLM aí, porque cada live que eu faço, as pessoas me convencem a ir pro país delas, onde elas estão praticando, e a vontade é só de abraçar essas experiências, assim. Mas eu recebo todas elas com muita gratidão, e eu espero fazer a melhor escolha no final, né, que faça mais sentido, mas eu tenho certeza que lá no futuro vai ter um pitadinho aí de cada pessoa que escolheu dividir um pouco da sua trajetória comigo. Então, muita gratidão, né, e estamos aí, né, qualquer coisa que a gente possa ajudar aqui do Brasil também,
estamos super à disposição. Como eu comentei contigo, né, me inscrevi para um intercâmbio na Universidade Concórdia, University of Edmonton, em Alberta. Então, quem sabe eu passo aí por Toronto também para dar um oi. Se Deus quiser. Já tô com o pão de queijo aqui, ó, preparado. É só chegar. Perfeito, combinado, hein? Não vejo a hora, então. Muito obrigado, uma ótima noite e continuamos conversando. Vou deixar a live gravada, se você me permitir, pode ser? Claro, pode sim. Perfeito, então. Mais uma vez, muito obrigado e tenha uma excelente noite. Você também. Tchau, gente. Tchau, tchau, galera.